Fala galera do nono ano, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de matemática aqui no canal do Aprende Brasil. Eu sou o professor Jonatas e nessa aula nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre funções quadráticas. Quer aprender mais sobre isso? Fica ligado nesse vídeo e vem comigo. Muito bem, galera. Na aula passada, vocês conheceram a função do segundo grau. Como uma função do segundo grau é escrita, lembra? Ax ao quadrado mais bx mais c, né? F de x ou y, dependendo do símbolo que você usa. Nós também vimos a representação gráfica de uma função do segundo grau, que é uma curva como essa que você está vendo aí na sua tela, chamada de parábola. Nós também construímos uma parábola, calculamos os pontos, né, no gráfico, com os valores no eixo das abscissas, no eixo das ordenadas, montamos as parábolas no vídeo sobre atividades. Se você não viu ainda essa aula, assiste aqui, tá aqui na playlist do canal do Aprende Brasil, é a aula número 25. Mas hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais na parte gráfica aqui da função do segundo grau, conhecer alguns detalhes dessa parábola. Então vamos lá. Galera, nós comentamos no último vídeo que a concavidade da parábola, ela pode ser para cima, como neste caso, ou para baixo. Quem determina a concavidade de uma parábola é o sinal do A. Você lembra? Isso aqui é uma função do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c. E o A ele pode ser positivo ou negativo, né? Maior que zero ou menor que zero. A positivo nós temos a concavidade para cima, A negativo, concavidade para baixo, triste assim, beleza? Então essa aqui é um exemplo de uma parábola com a concavidade para cima. Portanto, aqui com certeza o A é um número positivo. A é maior que zero, tá? Agora repare comigo que eu tenho alguns pontos especiais. Eu vou destacar aqui com vocês 4 pontinhos nessa parábola para que a gente conheça um pouco melhor isso nessa aula. Este ponto e este ponto. Primeiro, estes 2 pontos aqui são os pontos em que a parábola atravessa, intersecta, passa pelo eixo das abscissas, o eixo X, tá? Então ela está passando nestes 2 lugares. Esses pontos aqui representam uma parte muito importante da função. Nós também temos este pontinho aqui, você pode ver o nome vértice, tá? Vamos estudar sobre este ponto. E também o ponto em que a parábola intersecta o eixo das ordenadas, o eixo Y. Então a nossa aula será baseada na análise desses 4 pontos. Vamos começar então pelo vértice de uma parábola, vértice. Olha, toda parábola possui um ponto central em que um eixo de simetria passa e divide a parábola. Lembra? Você já estudou simetria. O ponto que pertence à parábola e que fica nesse eixo de simetria é chamado de vértice, tudo bem? O vértice é um ponto. Se ele é um ponto, ele tem um valor para x e um valor para y. Então, olha só, esse valor para x nós vamos chamar de xv, x-vértice, ok? E o y-vértice, yv. E observe que nesse primeiro exemplo, como a concavidade é voltada para baixo, o vértice ele fica no lugar mais alto da parábola, é ou não é? Por isso, no caso da concavidade voltada para baixo, nós chamamos o vértice de ponto de máximo. Ele é o ponto mais alto que essa parábola pode ter. Para este valor aqui, ó, x-vértice, nós vamos ter a maior resposta, o valor máximo dessa função y-vértice. Agora, repare que com a concavidade voltada para cima, com o A positivo, olha, aqui o A era negativo, né? Menor que zero. Aqui o A é positivo. Então, nesse caso, com o A positivo, nós também temos vértice. Mas o vértice fica lá embaixo da parábola, no menor ponto da parábola. Por isso, é chamado de ponto de mínimo. Para este valor, x, nós temos o menor valor que essa curva pode assumir, que essa parábola terá, que é o vértice, ok? Mas a questão é, como é que nós calculamos esse vértice, galera? Então, o cálculo do vértice ele pode ser feito através dessas 2 relações. Tá? Lembrando que nós estamos falando sobre uma função do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c. Você pode calcular o x-vértice através da relação menos b sobre 2a e o y-vértice através da relação menos delta sobre 4a. Menos b sobre 2a
para o x-vértice e o y-vértice menos delta, b ao quadrado menos 4ac, dividido por 4a. Este b, este a, são todos valores dos coeficientes da função. Mas uma maneira mais simples, mais prática, é fazer uma média aritmética entre as raízes da função. As raízes de uma função do segundo grau são os valores pelos quais a parábola atravessa o eixo x, intersecta o eixo x. Portanto, este valor é o valor de x' e este valor é o valor de x duas linhas. Se você fizer uma média entre esses dois valores, o teu resultado será o ponto central, que é o vértice. Portanto, uma maneira mais simples, mais bacana de calcular o x-vértice é fazendo a média entre as duas raízes, x' e x duas linhas. Aí você vai encontrar o x-vértice. Encontrou o x-vértice, basta que você substitua esse valor na função. A função não é f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c? Você vai calcular f do x-vértice, ok? No lugar do x, você vai colocar o valor do vértice. Nós vamos fazer um exemplo numérico aqui. Então, observe o que o professor Jonatas falou. Nós aprendemos a classificar aqui o vértice, né? Bem fácil de encontrar nesta parábola. Aqui o vértice é o ponto 1 e menos 4. Portanto, galera, x-vértice vale 1, y-vértice vale menos 4, tá? Já estou deixando aqui pronto para vocês. E as raízes? Bom, as raízes são os valores em que a parábola intersecta o eixo x. Aqui, claramente, menos 1 e 3. Portanto, aqui as raízes, x', x duas linhas, seriam 3 e menos 1. Pode mudar a ordem aqui, menos 1 e 3, não tem problema. Vamos verificar isso. Olha, galera, essa é a função do segundo grau, tá? F de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Uma maneira algébrica de descobrir essas raízes é igualando essa função a zero, uma vez que este ponto aqui e este ponto aqui têm valores de ordenada zero. Este é o ponto 3 e 0, este é o ponto menos 1 e 0. Ou seja, quando x vale 3, a função zero, ok? Portanto, para descobrir as raízes, se você não tiver o gráfico, basta que você pegue a função e iguale ela a zero. E é isso que eu vou resolver aqui, olha, x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Repare que para fazer o Bhaskara aqui, olha, o a é 1, o b é menos 2, o c é menos 3. Portanto, delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, não é mesmo? Olha, delta é 4, menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 vezes menos 3, mais 12. Portanto, nós temos um delta de 16. Tudo bem? Fazendo aqui o Bhaskara, olha, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes 1, não é mesmo? Então, olha só, x é igual a mais 2, né? Porque menos menos fica mais 2, mais ou menos raiz quadrada de 16, que é 4, dividido por 2. Quem é o meu x' aqui, galera? Olha, 2 mais 4 dividido por 2. 6 dividido por 2 é o 3, justamente esse primeiro valor. E o x duas linhas, 2 menos 4 dividido por 2, menos 2 sobre 2, menos 1. Exatamente este valor. Portanto, as raízes de uma função são os valores pelos quais a parábola intersecta o eixo x. Combinado? Muito bem, vamos lá então. Nós já vimos o vértice, tudo bem, valor, nesse caso, ponto de mínimo, né? Ponto que pertence ao eixo de simetria. Também vimos que os valores em que a parábola intersecta o eixo x são as raízes x', x duas linhas. Mas eu quero destacar com vocês este pontinho aqui agora, tá? Este pontinho tem os valores 0 e menos 3, coordenada das abscissas. 0 das ordenadas menos 3. Galera, esse é o ponto pelo qual a parábola intersecta o eixo y. Repare que o valor de x aqui é 0. O que aconteceria se eu trocasse no lugar do x aqui 0? F de 0. Bom, 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 menos 3, né? Então, claro que o f de 0 é menos 3. Por isso, o ponto é 0 e menos 3. Agora, repare, qual dos coeficientes é o termo independente de x? O que não vai ser multiplicado por x? É a letra C. Professor, que letra C que você está falando? Gente, estou falando dessa letra C aqui, né?
da função ax ao quadrado mais bx mais c, tudo bem? Então, este carinha, o c, vai ser sempre o valor pelo qual a parábola intersecta o eixo y. Você nem precisa fazer conta. Olha, quem é o c aqui, galera? Menos 3. Então, a parábola vai intersectar o eixo y pelo valor menos 3, no ponto 0 e menos 3. Muito bem, agora que nós já estudamos vértice, raízes e o valor pelo qual a parábola intersecta o eixo y, que é o c, nós vamos estudar esta tabela que também está lá no seu livro didático, que é muito importante que você entenda aqui. Porque a parábola, ela pode intersectar o eixo x nas raízes, todavia, uma função do segundo grau, quando igualada a zero, se torna uma equação do segundo grau. E você lembra, já deve ter estudado isso, já estudou isso com certeza, que nem sempre uma equação do segundo grau tem duas raízes. Então, nem sempre a parábola vai intersectar o eixo x em dois lugares diferentes. E quem é que determina isso? É o delta. O delta positivo indica que nós teremos duas raízes diferentes, x' e x2'. Portanto, repare aqui nessas duas primeiras parábolas, tanto com a concavidade para cima como a concavidade para baixo. Repare que aqui nós estamos falando do delta maior que zero, delta positivo. Por isso, nós temos dois valores para as raízes, x' e x2', tudo bem? O vértice aqui, galera, vai ser exatamente a média, né, desses dois valores, o x-vértice. Tudo bem? Agora, no caso do delta ser igual a zero, nós temos duas raízes iguais, numericamente iguais. É o que nós costumamos chamar de apenas uma raiz. Na verdade, são duas iguais. Isso significa que a parábola, seja ela com concavidade para cima ou para baixo, vai cortar o eixo das abscissas, o eixo x, apenas uma vez, que vai ser exatamente o valor do vértice também, tá? Então, quando o delta é igual a zero, a parábola não atravessa o eixo x, ela apenas encosta em um ponto, combinado? E quando o delta é negativo, você sabe, nós paramos de fazer a equação do segundo grau porque nós não trabalhamos com raízes, com índices pares e com radicandos negativos. Dentro do conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, uma equação de segundo grau com delta menor do que zero não apresenta raízes reais. Isso significa que uma função do segundo grau que tenha o delta menor que zero não tem gráfico? Claro que não, tem. Todavia, o gráfico não intersecta o eixo x. Repare que esses dois gráficos, seja com a concavidade para cima ou para baixo, ficam flutuando aqui, né? Não passam pelo eixo x quando o delta é negativo. Combinado? Muito bem, galera. Para a gente colocar em prática tudo que nós vimos nesse vídeo, vou responder aqui rapidamente essas perguntas, tudo bem? Repare comigo esse gráfico de função de segundo grau nessa parábola, tá? Já está desenhada aqui e nós vamos identificar as respostas. Bom, quais são as coordenadas do vértice? Onde é que está esse vértice? Aqui em cima, é ponto de máximo, né? Quais são as coordenadas dele? Sempre começando por x. Então, menos 1 aqui embaixo e o valor do y, 4, né? Menos 1 e 4 é o vértice dessa parábola. Na letra B, nós temos a seguinte pergunta. Qual é o valor do termo independente de x nessa função? Se você prestou atenção nessa aula, você sabe que o c é o valor onde a parábola intersecta o eixo das ordenadas, o eixo y. Portanto, o c aqui vale 3, né, galera? Ó, este pontinho aqui, 3, combinado? Quais são os zeros dessa função? Zero significa raízes, tá? Então aqui a pergunta é, quais são as raízes dessa função? Nós também comentamos nesse vídeo que as raízes de uma função são os valores pelos quais a parábola intersecta o eixo das abscissas, o eixo x. Portanto, olha só, aqui nós temos o x' valendo 1 e o x2' valendo menos 3. 1 e menos 3 são as raízes dessa parábola. Letra D. Qual é o valor máximo? Nós sabemos que esse vértice tem ponto de máximo, né? E aí, qual o valor mais alto que essa parábola pode atingir? É o número 4. O número 4 é o valor máximo dessa parábola. Ele é o y-vértice, a coordenada y do vértice. E aí, o coeficiente de x², o a, é positivo ou negativo? Como a concavidade é para baixo,
você já sabe que aqui o A é negativo, menor que zero, com cavidade voltada para baixo, beleza? Na letra F, nós temos a pergunta: se a concavidade da parábola fosse para cima, tudo bem? Daí o A seria positivo. Seria possível determinar um valor máximo com a parábola para cima? Nós não temos ponto de máximo, nós temos ponto de mínimo. Então a resposta é não, pois teremos valor mínimo, beleza? Muito bem, galera, e para terminar esse vídeo, vou deixar essa atividade aqui com vocês, número 5. Confere a página na próxima aula, no próximo vídeo. Eu venho com a resolução dessa atividade. Muito obrigado por assistirem até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe esse vídeo, mostre aí para os seus colegas da sua sala. A gente se vê na próxima aula. Um abraço para todo mundo.